bem? Nossa sétima aula do curso aqui de Cálculo 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função composta e a função exponencial. Bom, vamos começar então pela função composta. Dadas duas funções f e g, a função composta de f e g é definida da maneira que aqui está. F composta com g aplicado em x é f do g de x. Nós também dizemos assim, f bola g de x, que é a notação que a gente usa para composta, f bola g de x, então é f aplicada em g de x. Um detalhe importante é que para composta existir, x tem que ser tal que g de x exista, então x tem que pertencer ao domínio de g, e g de x, para que eu possa aplicar f, tem que pertencer ao domínio de f. Então, para que x possa pertencer ao domínio da composta, x tem que estar no domínio de g e g de x tem que estar no domínio de f. Ok? Aqui eu coloquei uma figurinha que ilustra bem o que acontece aí na composta, Eu tenho o elemento x, ele passa aqui pela função g, e aí sai aqui o g de x. Esse g de x entra aqui, passa pela função f e sai aqui o f do g de x, que é o resultado final. A função composta, então, ela tem esse papel. O x entra aqui e o resultado final vai ser o f do g de x. Então, observe que aqui está em azul, aqui está em cinza, e a composta mescla esses dois, cinza com azul. Então, x entra aqui e sai f do g de x. Que é uma composição do azul com o cinza aqui. Tá? Bom, eu separei aqui dois exemplos relacionados à função composta. No primeiro deles, eu tenho f de x igual a x quadrado e g de x igual a x menos 3. Tá? Nesse caso, então, se a gente montar a composta aqui, f bola g de x vai ser f do g de x vale x menos 3, então fica f do x menos 3. E quem que é o f de x menos 3? É x menos 3 ao quadrado. Está aqui. Se eu montar g bola f de x, quer dizer, a composta de g com f, é que eu montei f com g, agora eu vou compor g com f. Isso aqui vai dar g do f de x é x quadrado, está aqui, então é g do x quadrado. E o que é o g do x quadrado? É x quadrado menos 3. Então, nesse exemplo aqui, a gente percebe que, em geral, não vale que f bola g igual a g bola f. Em geral, essas duas coisas diferem. Aqui, f bola g deu x menos 3 ao quadrado, e g bola f deu x ao quadrado menos 3. No segundo exemplinho que eu trago para vocês, eu já tenho uma função aqui que é o resultado da composição de outras três, e o exercício me pede para determinar essas três funções que, quando eu compor, vai me retornar essa f que aqui está. Tá? Lembrando que, do mesmo jeito que a gente pode compor duas, a gente pode compor três, quatro, quantas eu quiser. Nesse caso aqui, o que seria g bola h bola l aplicado em x? Seria pegar o L, aplicar em x, pegar o resultado que é L de x, aplicar H em L de x e pegar o H de L de x e aplicar G em H de L de x, tá bom? Isso eu posso fazer com 3, com 4, com quantas que eu quiser. Então aqui, a primeira coisa que nós vamos notar é o seguinte, que seno ao quadrado de x mais 2 é seno de x mais 2 ao quadrado, Então, veja, a primeira coisa é o seguinte, dado o elemento x, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar duas unidades nele. Feito isso, eu vou aplicar o seno. Então, dado x, eu somo duas unidades, depois eu aplico o seno no resultado, que era x mais 2, e finalmente eu tenho que pegar isso tudo e elevar o quê? Ao quadrado. Então, a gente viu o seguinte, dado x, nós podemos adicionar 2, em seguida aplicar a função seno e finalmente elevar ao quadrado. Então a gente vê que a primeira funçãozinha, L, quando eu pegar o x, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar 2. Então L de x vai ser x mais 2. O resultado disso eu tenho que aplicar quem? Seno. Então eu vou pegar h de x igual a seno de x. Porque quando eu fizer h
do L de x, isso aqui vai dar h de x mais 2, que é o seno de x mais 2, é o que está aqui. E, finalmente, eu tenho que pegar o resultado disso e elevar o quê? Ao quadrado. Então, a minha g, que é a última coisa que eu vou fazer aqui, né, g de x tem que ser igual a x ao quadrado. Desse modo, olha, quando nós fizemos g bola h bola L de x, isso aqui é g bola h aplicado em L de x, que é o g bola h de x mais 2, que é o L. E o g bola h de x mais 2 é g do h de x mais 2. Como o h de x é seno de x, h de x mais 2 vai dar seno de x mais 2. E quando eu aplico g em seno de x mais 2, eu elevo isso ao quadrado e obtenho a minha função final f. Tá ok? Então é isso, tá? Compor funções, né, significa ir sucessivamente aplicando elas aí e até a gente obter aí o resultado final, né? Nesse caso eu peguei x, apliquei primeiro a x, eu apliquei L, né? Peguei o resultado disso, apliquei h, peguei o resultado disso, apliquei g para obter a minha função final aí, tá? O último tópico, então, da nossa aula de hoje é a função exponencial, né? E o que seria, então, a função exponencial? É uma função da forma f de x igual a elevado a x, onde a é uma constante positiva, né? Três casos importantes aí, onde a gente divide, né? Vai dividir o comportamento do gráfico, é o caso onde o a está entre 0 e 1, o caso em que o a vale 1 e o caso em que o a é maior que 1, tá? Bom, aqui, olha, no primeiro caso, quando o a vale 1, 1 elevado a x é 1 para qualquer x, nós vamos ter a função constante igual a 1. É esse caso que aqui está. O caso em que o a é maior que 1, por exemplo, o a fosse 2, por exemplo, né? O que a gente percebe, né? Quando a gente vai fazendo 2 elevado a x, à medida que o x aumenta, a minha função aumenta também. 2 elevado a 0 dá 1, né? 2 elevado ao quadrado, né, já vai dar 4. 2 ao cubo dá 8. Então, a gente percebe que à medida que x vai aumentando, o y vai aumentando. E, à medida que o x vai ficando negativo, aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 10 é 1 sobre 2 elevado a décima. Já vai dar próximo de zero. E à medida, então, que o x vai ficando negativo aqui, né, os valores de y vão tendendo a zero. Então, esse é o formato aqui do gráfico da função exponencial. À medida que o x aumenta, o y aumenta, e à medida que o x vai ficando cada vez mais negativo, o y, né, vai tendendo a zero. Já no caso onde o a está entre 0 e 1, por exemplo, se a gente pegar aqui a igual a meio, nós vamos ver o seguinte, que meio elevado a zero, né, dá 1. Meio ao quadrado já dá 1/4, meio ao cubo já dá 1/8. Então, à medida que o x vai crescendo, né, meio elevado a x, por exemplo, né, ele vai tendendo o quê? A zero. E à medida que o x vai ficando negativo, por exemplo, se a gente pegar meio elevado a menos 1, isso é 2. Meio elevado a menos 2, isso já dá 4. Então, à medida que o x vai ficando cada vez mais negativo aqui, os valores de y aqui vão aumentando, tá? Inclusive, né, trouxe aqui para vocês de novo para a gente fazer alguns gráficos aqui no GeoGebra. Por exemplo, vamos pegar aqui, assim como eu disse para vocês, 2 elevado a x, né? Está aqui, né, o gráfico de 2 elevado a x. Então, à medida que o x vai ficando negativo, né, como 2 aqui é maior que 1, à medida que o x vai ficando negativo, 2 elevado a x vai tendendo aqui a zero. 2 elevado a zero é 1, e à medida que o x vai aumentando, 2 ao quadrado aqui deu 4, 2 ao cubo, né, já vai dar lá em cima, né, 2 ao cubo aqui, olha, dá 8, né, 2 à quarta já vai dar 16 e assim por diante, tá? Aqui, o caso 1 elevado a x, coloquei para vocês, né? Vai dar a retinha aqui, né? Paralela ao eixo x, a função constante igual a 1. E se nós pegarmos aqui
meio elevado a x, né? Nós vamos ver aqui que meio elevado a x, olha, né? O comportamento vai ser esse aqui, né? Ele começa para x negativo aqui, bem negativo, o y é grande, né? E à medida que o x vai aumentando aqui, né? Essa função vai decrescendo. Cheguei aqui no zero, ela vale 1, porque meio elevado a zero dá 1. E à medida que eu vou aumentando aqui, isso aqui vai tendendo a zero. Nunca chega a zero, apesar de que parecer que está dando zero, tá? Ela vai só tendendo aqui a zero. Ela nunca vai chegar a zero, não, tá? Então é isso. Bom, propriedades da função exponencial, né? As propriedades são as seguintes, ó. A elevado a x mais y é a elevado a x vezes a elevado a y. Essas propriedades vocês conhecem bem, né? Conserva a base aqui e soma os expoentes. A elevado a x menos y é a elevado a x dividido por a elevado a y. Conserva a base e subtrai os expoentes. A elevado a x elevado a y é a elevado a x vezes y. A vezes b elevado a x é a elevado a x vezes b elevado a x. Isso para qualquer xy real e para quaisquer a e b maiores do que zero. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Na aula que vem tem mais. Um grande abraço para vocês.